Desde a Constituição de 88, o Ministério Público passou a ter papéis um pouco diferentes dos papéis que tinha antes. A Constituição de 88 estabelece, de uma maneira bastante veemente, logo no início, no artigo 3º, alguns objetivos estratégicos da sociedade brasileira. Ela chama de objetivos fundamentais da República. Entre eles estão, por exemplo, a erradicação da pobreza, da marginalização, de todas as formas de discriminação, das formas de desigualdade, etc. E, no final, estabelece que é um dos objetivos construir uma sociedade livre, justa e solidária. Posto como está o texto, a gente não tem muito como interpretar diferente de ter o Constituinte avaliado que a sociedade brasileira carece de liberdade, justiça e fraternidade, né? Senão a gente não estabeleceria isso como objetivos fundamentais da República. E o Ministério Público tem o papel de concretizar essa Constituição, de aplicar a Constituição. E a gente tem uma estrutura, uma cultura institucional anterior à Constituição que tende a permanecer, a se reproduzir. Então, a gente tem ainda hoje, como até um número maior de formas de atuação que se ligam àquele modelo de atuação que era reativo, que não era reflexivo, era intuitivo, sem preocupação com a efetividade, com o resultado concreto do nosso trabalho. Então, o nosso trabalho era praticamente dentro do processo judicial. Tudo isso mudou com a Constituição de 88 e a gente está há quase 30 anos ainda tentando afirmar uma nova atuação. Algumas áreas de atuação do Ministério Público têm um problema, em algumas áreas esse problema é mais acentuado, esse problema de uma desconexão entre o que a gente faz e o que a Constituição determina que a gente faça. A área do patrimônio público e social é uma delas, a área da defesa da probidade administrativa, porque isso é comum a gente ouvir entre colegas, que a sensação é de que a gente está enxugando gelo, de que a gente está fazendo um trabalho repetitivo, reativo e penoso, um trabalho difícil e que não nos dá a sensação de termos resultados concretos na sociedade, no sentido de redução dos índices de corrupção, da incidência da corrupção na sociedade. E me parece que é fundamental a gente, então, problematizar a maneira como a gente atua, mais do que isso, problematizar os pressupostos dos quais a gente parte, para que a gente tenha alguma chance de construir caminhos novos de atuação, para que a gente possa contribuir para a concretização de uma sociedade democrática, de uma sociedade justa, livre, como a Constituição determina. A maneira como a gente percebe a corrupção é um dos pressupostos a que eu me referi, que a gente precisa problematizar, a gente precisa parar para pensar se a gente realmente está atuando de uma maneira refletida, de uma maneira consequente, se a gente sabe onde a gente quer chegar, se a gente tem um ponto de partida confiável, que é uma avaliação, seria uma avaliação um pouco mais crítica, um pouco mais exigente, um pouco mais profunda, sobre o que é a corrupção na sociedade brasileira e quais são as raízes dela, de onde ela vem. Porque se a gente não parar para pensar nisso, a gente vai continuar com aquela sensação a que eu me referi de enxugar gelo. A gente tem uma tendência, e a maneira como a sociedade é estruturada, isso não só no Brasil, ela estabelece tendências à formação de um senso comum tendente a reproduzir essa realidade, a maneira como a sociedade se organiza. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tem uma sociedade que é desigual, que é injusta, que é marcada por privilégios, por discriminações, por violência, inclusive, e a Constituição estabelece que a gente precisa enfrentar essa realidade, a gente precisa superar esse tipo de contradição, a gente precisa avançar na construção de uma sociedade mais justa. Ao mesmo tempo, é uma sociedade tão desigual, em que menos de 1% detém uma parte tremenda da riqueza nacional e acaba tendo um poder muito grande sobre outros grupos que têm poder, como a mídia, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, a universidade, etc. É necessário, isso não é uma coisa que alguém pensa e faz, é uma coisa que vai acontecendo, a maneira dessa sociedade se reproduzir envolve a criação de mitos, a criação de um senso comum que permita que as pessoas, no dia a dia,
além de se dedicarem às suas tarefas, ao seu trabalho, tenham uma explicação da vida que seja aceitável, que seja racional. E não dá para todo mundo ir para a universidade fazer pesquisa muito profunda para entender a sociedade, para depois entender como é que se coloca nessa sociedade. Então a gente vai se socorrendo desses mitos, dessas verdades prontas, superficiais, estabelecidas pela maneira de reprodução da nossa sociedade e que permitem que ela continue se reproduzindo sem alterações, sem mudança, ou seja, sem o cumprimento daqueles deveres constitucionais do Ministério Público de concretizar os objetivos fundamentais da República. Então, a gente tem, por exemplo, uma ideia de que a corrupção decorre de postura, a gente subjetiva o problema, a gente acha que decorre da postura do funcionário público, do agente público X, Y ou Z, ou do grupo tal. A gente trata quase que como uma novela o problema da corrupção, em que a gente tem os mocinhos, os vilões, as pessoas honestas, as desonestas, e aí fica tentador, para quem tem o papel de cumprir a lei, se colocar num papel de herói. Eu sou aquele que protege os honestos contra os desonestos, mas isso é uma fábula que pode agradar a nossa inquietação interna para compreender o nosso papel no mundo, mas não ajuda a gente ter uma atuação consequente, uma atuação pensada, refletida. Então a gente precisa problematizar essas coisas. Por exemplo, a ideia de que a gente é uma sociedade mais corrupta do que outras, isso é criado. Isso, se a gente for ser um pouco mais rigoroso na análise, a gente acredita, inclusive a gente reproduz isso. Porque é aquilo, a gente precisa se socorrer de mitos, de verdades prontas, é como se fosse uma sociologia de botequim, que está lá no senso comum, para a gente se servir dela quando não tem tempo para pensar. Só que a atuação do Ministério Público, como eu havia dito, resolutiva, que é aquela que está posta na Constituição de 88, é uma atuação que tem que ser refletida. É uma atuação que tem que partir na maior medida possível, da compreensão do movimento real da sociedade brasileira. Então a gente precisa entender, por exemplo, que a corrupção no Brasil e vários outros problemas não existem porque nós viemos de Portugal, os portugueses eram mais flexíveis do ponto de vista moral. Enfim, tem até em alguns aspectos, alguns elementos disso que a gente pode discutir, mas de maneira geral, como isso está presente no senso comum, é uma ilusão, é algo que é feito para reproduzir uma sociedade desigual. Se a gente for parar para pensar, se a gente for olhar de maneira mais rigorosa, a gente vai perceber que o que determina a maneira de ser de um povo, de uma sociedade, até de um indivíduo, são instituições. É a família a que aquele indivíduo pertenceu, é a escola onde aquele indivíduo estudou, é o lugar onde aquele indivíduo trabalha, é o convívio social que ele tem, é isso que nos molda. Não é uma coisa genética de nós, se tivéssemos sido colonizados por tal país, seria melhor. Isso pode ser bom para uma conversa de botequim, mas para uma atuação séria contra a corrupção, não serve. Então, a gente precisa compreender, por exemplo, que a instituição mais fundamental na formação da sociedade brasileira e das instituições, do judiciário, do Ministério Público, do mercado, da educação, da universidade, foi a escravidão. E a gente ainda não enfrentou isso, teoricamente, ou pelo menos no senso comum, no nosso dia a dia, a gente faz de conta que isso não aconteceu. Que a gente não tem uma sociedade em que as pessoas, por exemplo, são chamadas de doutor. Muitas vezes eu estou andando na rua, alguém me chama de doutor e nem sabe. Primeiro que eu não sou doutor, né? Mas mesmo vencendo essa questão, vamos imaginar que nós temos a prática de chamar os promotores de justiça de doutores. Mas na rua o sujeito não sabe que eu sou doutor, mas se é uma pessoa mais humilde, me chama de doutor, me chama de senhor, mesmo sendo mais velha do que eu, mais idosa. Então, esse tipo de situação a gente faz de conta que não está percebendo e vai seguindo, reproduzindo uma ordem social injusta que a Constituição propôs, determinou que a gente enfrentasse e a gente segue reproduzindo sem refletir. Então a gente precisa entender que existem formas de corrupção muito mais graves do que essa coisa da propina paga para fazer um contrato. Isso é grave. Isso tem que ser punido, isso tem que ser investigado. Mas existem coisas muito mais graves para as quais a gente não olha.